Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Foi lançada em Porto Alegre a Fundação Bichoterapia. O principal foco de atuação da entidade será a terapia assistida por animais. Como o Ministério Público Gaúcho é um dos apoiadores dessa iniciativa, vamos falar com a presidente da Fundação, Procuradora de Justiça Maria Valesca Cavalheiro. Doutora Maria Valesca, quero dizer que é um prazer tê-la aqui conosco no programa. Como funciona? Gostaria que a senhora explicasse o papel da bichoterapia, que faz uma integração entre humanos e animais num contexto de terapia. Em primeiro lugar, eu gostaria muito, Marco Aurélio, de te agradecer o espaço, que é sempre muito importante para nós. Sabe que essas questões de voluntariado, embora uma fundação organizada juridicamente, hoje já não é tão voluntária, mas é sempre difícil, né, a gente ter um alcance midiático assim. As terapias em relação aos humanos e com os animais nessa iteração, elas funcionam assim, elas não dispensam o tratamento médico de uma pessoa, né? O animal é coterapeuta e ele já comprovadamente auxilia muito no progresso da cura das doenças, né? Através da sua... O animal é um ser muito sensível, mais sensível talvez que nós humanos, né? Então, tem dois tipos de terapias. Uma que o animal precisa ser triado pelo temperamento, ele não pode ser um animal de temperamento instável, né? Para conviver com pessoas de um grau de patologia, né? Que exija dele mais. O animal tem que ter uma higiene muito rigorosa. Nós pretendemos trabalhar com animais que se exercitem junto a pessoas individualmente e também a entidades hospitalares, né? O animal que vai trabalhar nesse tipo de terapia patológica, ele precisa ser manejado por alguém sempre, né? Embora todo o treinamento, toda a triagem, enfim, mas a gente não pode colocar nem o animal nem as pessoas em risco. Então tem que ter uma voz de comando que ele conheça e reconheça, né? E que ele se comporte adequadamente como se espera e como o próprio paciente espera. E também tem um animal que não deixa de ser uma terapia, aquele animal que nós temos como nossa companhia. Esse já fica sob nossos cuidados, né? Não precisa ser triado, não precisa ser manejado, a não ser pelo próprio tutor dele. E é uma situação bem mais tranquila, mas que traz resultados, a gente sabe, principalmente para pessoas que têm carência afetiva, tem questões de solidão. O animal é um veículo de aproximação entre as pessoas. Tu tá caminhando com o teu animalzinho, ou tu tem um gatinho, até numa conversa, né? Isso aí já chama a atenção das pessoas. Tu vê um cachorrinho passeando com alguém que tu sente vontade, porque o animal, ele atrai um afeto, né? Tu sente vontade de fazer um cafunézinho, uma coisinha, já puxa um assunto. Olha, eu não tenho cachorrinho, mas eu tenho um gatinho que também para mim é importante, ele me faz companhia, ele age assim, assado, ele vai pro meu pé quando eu chego, ele sobe no meu computador, né? Então são coisas que o animal sempre vai ser um terapeuta, na verdade, né? Uma exigência maior, o outro menor. Essa atividade assistida por animais, conhecida como AAA, é uma coisa nova, doutora Valesca? Não, não é nova, ela é pouco explorada. Isso aí começou com uma psicóloga do Rio de Janeiro, a doutora Nilce, eu não consigo me lembrar o sobrenome dela. Ela era uma psicóloga, ela trabalhava num hospital de esquizofrênicos no Rio de Janeiro, onde um dos pacientes dela reconheceu num cachorrinho
toda sua manifestação de afeto, isso vem já de 1900 e, se não me engano, década de 80, né? Que pelo menos que a gente tenha documentado essa experiência aqui no Brasil, né? No Rio de Janeiro. Então não é uma coisa nova, ela é pouco explorada. Eu gostaria que a técnica desse um close, se pudesse, aqui no logotipo da Fundação Bichoterapia. Enquanto isso, a doutora Valesca pode falar da estrutura da fundação, como as pessoas podem procurar a Fundação Bichoterapia. Bom, a estrutura jurídica da fundação, ela mudou radicalmente, né? Nós éramos uma ONG, que a ONG ela é uma coisa mais informal, ela se extingue com facilidade. Uma ONG se extingue e se extinguiu, ponto, né? Não tem transferência de patrimônio, ela não tem patrimônio, aliás, né? E a fundação não, ela é uma estrutura jurídica totalmente diferenciada, ela tem que ser instituída com patrimônio, já, ela não pode ser, assim, eu tenho vontade de ter uma coisa de proteção a animais, tá, vou fazer na minha casa, já é uma ONG, né? A fundação não, ela tem uma estrutura jurídica fiscalizada pelo Ministério Público, inclusive a documentação para que ela se constitua é bem rigorosa, ela tem registros públicos e a nossa opção por fundação se deu em razão assim da seriedade, da amplitude de ações que ela pode ter. Ela não se limita só à proteção e defesa dos animais, ela se limita, ou às terapias no caso. Nós também vamos até, como nós temos uma dificuldade de conseguir espaço, pretendemos conseguir, mas é uma coisa complicada, porque exige muitos recursos, enfim, né? Mas nós pretendemos começar, por exemplo, com uma pet móvel. O que é uma pet móvel? É um carro adaptado para um consultório veterinário, onde a gente vai fazer o controle de natalidade dos animais nas vilas, que é um apoio ao Estado que, sabe, que não consegue dar conta. É uma coisa que se prolifera, no dia a dia nasce, né? Aliás, a gente também tem um esclarecimento da ONU, uma estatística que os povos menos desenvolvidos, esse desenvolvimento humano está intimamente ligado ao número de animais abandonados. Por quê? Porque animal abandonado, ele é um vetor de doenças, assim como o ser humano abandonado, né? Mas o animal mais, claro, né? Porque ele se prolifera mais rapidamente. Agora, doutora Valesca, o bem que faz a terapia com os animais, creio que está mais do que provado. Nós temos aí o exemplo da ecoterapia, né, que trata pessoas, né, crianças, principalmente com alguma deficiência. E é um trabalho bem caro, né? É um tratamento bem caro. Mas a ecoterapia é muito eficiente, a gente sabe, para crianças com nível de deficiência mental e física, né? Porque já foi comprovado que a marcha do cavalo se assemelha a um movimento que o homem faz com o seu quadril para andar. Então isso é um exercício que faz com que a criança atinja, a criança ou o adulto, não só a criança, né? Um melhor equilíbrio. Mas a ecoterapia, embora a sua popularidade remonte a mais tempo, mas hoje esse tratamento com cães, gatos, com calopsita, não estou limitando a só esse tipo de animal. Qualquer animal doméstico ou domesticado, e hoje são vários, né? Eles se prestam às terapias com muita eficiência. Claro. Agora, há pessoas, doutora Valesca, que não gostam de animais ou têm alguma dificuldade de relacionamento. Fica difícil, às vezes, explicar o quanto faz bem ter um animalzinho por perto? Explicar é difícil. A convivência demonstra, com uma rapidez incrível. Eu até posso me citar como exemplo. Eu era uma pessoa que tinha medo de animais que eu tivesse que tocar, assim, cães, gatos, enfim. Eu tinha verdadeiro pânico.
E aí, um familiar meu, né, por recomendação psiquiátrica, adquiriu um animalzinho que eu era responsável por esse animal. E a partir dessa responsabilidade que eu tinha de levar pet, banho, veterinário, enfim, né, eu vi a fragilidade do animal, vi o quanto ele é afetivo, vi o quanto ele depende do humano, porque ele foi trazido de um ambiente estranho, para um ambiente estranho, né, que ele não conhece nada, não saberia nem como sobreviver, então ele depende do humano para essa adaptação, e eu realmente me apaixonei. Então por isso eu digo, Marco Aurélio, a convivência, sabe, não precisa ser uma convivência imediata de toque, mas o observar o animal já faz com que uma pessoa se apaixone, eu tenho absoluta certeza, a não ser que seja uma pessoa que tenha alguma deficiência mental, né, que daí não seja um ser humano normal. No Ministério Público Gaúcho, a Procuradora de Justiça atua na área civil, mas também sempre teve uma aproximação muito forte com a área ambiental. Sim. Por isso eu lhe pergunto, como vê hoje a atuação do Ministério Público na defesa dos animais? Eu vejo a atuação do Ministério Público dentro daquilo que lhe é pertinente, eficaz. Acontece o seguinte, que as pessoas às vezes cobram do Ministério Público uma coisa que deveria ser cobrada do Estado em relação aos animais, né? Porque o Ministério Público ele tem um mecanismo jurídico só. Ele não tem mecanismo físico de fiscalização. Por exemplo, eu acho que hoje em dia existe uma lei que proíbe a venda de animais em pet shops. Não é o Ministério Público que tem que fiscalizar isso, né? Animais em criadouros que são absolutamente maltratados, as fêmeas são usadas para reprodução, assim, contínua, né? E esgota qualquer reprodução sem limites, esgota. Deveria ter uma fiscalização, né? Isso cabe ao Estado, cabe ao município especialmente, que é o responsável pelos nossos animais aqui da capital, né? E não existe isso. A gente vê um vazio muito grande, uma lacuna no que trata dos animais em relação ao poder público. É insuficiente a proteção que ele dá frente ao que determina a Constituição Federal e Estadual. Aqui em Porto Alegre, doutora Valesca, já existe a Secretaria Especial de Defesa dos Animais, mas não estaria faltando também uma delegacia especial para proteger os animais, assim como existe nos Estados Unidos e em outras cidades aqui do país? Marco Aurélio, é essencial isso e muito boa a tua pergunta. A bichoterapia se encarregou de ter marcar uma audiência e realizar essa audiência com o secretário de Segurança Pública da época, até colega Ayrton Michel, né? Onde nós conseguimos, num tempo recorde até, porque essa audiência foi em meados de maio, e conseguimos um decreto assinado pelo então governador Tarso Genro, né? Que é o decreto número 50.758, de 2014, né? Onde foi criada, junto ao DEMA, Delegacia Especializada do Meio Ambiente, e Proteção a Animais, foi aditado a proteção aos animais, né? Então o decreto já existe para que essa delegacia fisicamente se torne concretizada. Acontece o seguinte: essa delegacia ela não prioriza nenhuma outra em termos de segurança pública. Existe a delegacia de proteção animal, a delegacia de proteção ao criança e adolescente, delegacia do idoso, enfim. Hoje existe até a delegacia da informática, né? Ela não prioriza nada e não foi concedido a ela um espaço físico e um aparelhamento de pessoas para que ela funcionasse. Então nós estamos à espera, esperamos até que haja uma sensibilidade do atual governador, porque essa questão animal é uma questão também de saúde pública,
além do meio ambiente, que é um direito fundamental a todos nós, né? A delegacia seria uma questão, porque para fiscalizar os maus tratos, enfim, que fizesse uma parceria com o município para ter espaço, para ter isso, alguma coisa, porque interessa ao município também. Mas até agora nós estamos nessa expectativa, lutando para que isso se concretize. Agora, notícias de maus tratos aos animais têm chocado muito a sociedade. Esta semana mesmo, só para ilustrar, um rapaz de uma cidade do interior de Minas Gerais, se não estou enganado, jogou um gato por cima de um muro e ainda noticiando isso no WhatsApp. Como estão sendo enquadrados hoje os responsáveis por esse tipo de crime? Olha, Marco Aurélio, existe a lei 9.605 de 98, né, que tipifica isso como crime e penaliza com uma pequena sanção que não dá em nada. A gente sabe disso, né? Tem o Código Penal tramitando ainda, que destina um capítulo específico para essa questão dos maus tratos aos animais, onde as penas são mais sérias, um pouco mais agravadas, né? Mas ele não foi sancionado ainda. Agora, eu te pergunto uma coisa. Que tipo de patologia tu acha que tem uma pessoa que faz isso com um animal? Por exemplo, posso te citar um exemplo. Tu não gosta de cebola. Uma pessoa te serve um bife acebolado. Tu vai atirar essa pessoa pelo muro? Claro que não. Tu acha que esse gato fez alguma coisa para merecer isso? Só existiu. O fato é que ele existiu, né? Então, uma pessoa que age assim, ela, para mim, tem uma psicopatia séria. Ela é capaz de agir assim com qualquer ser vivo, inclusive humano. Acho que isso não se justifica. Acho que tinha que ter uma penalização muito agravada pela injustiça, pela falta de motivação do ato, né? Porque mesmo que fosse atacado por um animal, né? Tem tanta gente que agride, tem filho que agride pais, enfim, nem por isso se mata, né? Claro. E, está tramitando, se não estou enganado, um projeto no Senado justamente para se ter um maior rigor nessa punição. É o Código Penal. No próprio Código Penal está previsto, né, penas mais rigorosas para isso. Acontece que esse Código Penal já está, acho que há uns 2 anos ou mais tramitando, passa pelo Senado, passa pela Câmara, volta e vai e vem, e não é sancionado nunca. A partir do momento que ele for sancionado, isso vai valer, que é muito importante. E como as pessoas podem, doutora Valesca, denunciarem pessoas que de alguma forma provoquem sofrimento aos animais? Uma vez que a delegacia foi criada, mas não foi instalada, né, essas ocorrências se fazem em qualquer delegacia comum. É crime. A lei federal prevê que é crime. Mas essas ocorrências, elas deverão ser feitas em qualquer delegacia comum, e a partir daí eu não sei muito assim como é que se a CEDA teria alguma participação de fiscalização, né? Mas eu acho que ela, para isso, teria que ter uma ocorrência policial também, né? Se faz em delegacia comum, que não é considerado absolutamente. Tu pode ver a desproporção, né? Como são encarados os fatos relativos a animais, e uma delegacia, por exemplo, que se encarrega de furto, até de trânsito, né? Vai dar prioridade ao quê? Claro. Agora, o animal, ele tem muita sensibilidade, tem pessoas que não sabem disso, tem pessoas que não aprendem, né, a gostar de um animal, e às vezes até esse gostar provoca outros tipos de situações. Eu até fiz um programa esses dias aqui sobre acumuladores de animais. Então tem pessoas que gostam tanto desses animaizinhos, mas de certa forma acabam se prejudicando e prejudicando também os outros. Isso é uma doença, né? Hoje a gente entende que as pessoas que são acumuladores de animais, elas são muito doentes, né? Elas querem um bem
que elas não vão conseguir fazer nunca e atingir nunca, né? Então, está sendo até, o próprio Ministério Público parece que tem uma comissão para verificar essas situações. A vereadora Lourdes Sperenger, que é uma pessoa muito dedicada à causa, ela também está cuidando muito disso e ela procura fazer campanhas de adoção. Mas, para mim, o cerne disso é a pessoa que age assim, e essa pessoa mereceria até um tratamento público de saúde, né, para conter esse impulso de recolher animais. Porque isso aí, como bem falastes, não é bom nem para a pessoa e nem para o animal. Fica todo mundo muito carente ali de saúde, de alimento, de higiene, de tudo, né? Teve até uma atriz, Miriam Pérez, ela já faleceu. E faleceu em decorrência de ter contraído uma doença de gatos. E me parece que ela tinha essa situação. Claro. É que tem pessoas, às vezes, que arregaçam as mangas e vão à luta na defesa dos animais, até porque não enxergam políticas na defesa. Não existem políticas na defesa. Aliás, foi muito bom tu ter falado também nesse assunto, porque uma das coisas que nós vamos propor, a Fundação se propõe a fazer, é campanhas, porque uma coisa eu quero esclarecer, Marco Aurélio, nós não vamos recolher animais, só vamos lidar quando nós tivermos o nosso espaço, que pretendemos conseguir um terreno aqui em Porto Alegre, para fazer instalações adequadas a animais e clínica veterinária, e também a Fundação pode ter uma atividade comercial que se volte exclusivamente para ela, né, os frutos, para ela não ficar nessa dependência de doação, e isso e aquilo, é muito complicado, ela tem que ter uma forma de subsistência própria, né? Então, nós vamos lidar só com os animais terapeutas, que são animais em situação de risco. Não vamos comprar animais para isso. Tem animais em situação de risco apropriados para isso. Temos, inclusive, um cãozinho que está com um parceiro nosso, que hoje ele seria um terapeuta, e é um vira-latinha que foi encontrado no parcão por nós, abandonado, né? Mas a gente pretende fazer campanhas destinadas principalmente para esses voluntários, né? Para suprir, assim, falta vacina, ração, agasalho, sabe? Nós da Fundação vamos fazer campanhas para destinar a essas pessoas, porque realmente políticas de proteção a animais eficientes aqui no Rio Grande do Sul eu não conheço. Claro, e aquelas pessoas que de alguma forma queiram ajudar, que tenha, por exemplo, um cão dócil dentro de casa, que está acostumado com crianças e tudo mais, ele pode oferecer esse cão à Fundação? Claro, só que daí a Fundação faria esse intermediário, né, esse meio de campo com a terapia. Só que, no caso, nós não seríamos os responsáveis pelo cão. Ele teria que ter as vacinas atualizadas, teria que ter a higiene do cão mantida e teria que acompanhar o cão, porque daí a voz de comando seria dessa pessoa que é o proprietário, né? Claro. Doutora Maria Valesca, nós estamos chegando ao final do programa, mas a senhora ainda tem um minutinho para as suas considerações finais. Bom, eu gostaria que as pessoas dessem uma oportunidade aos animais para mudar o seu olhar sobre eles, especialmente aquelas que hoje temem animais, enfim, que são os seres que têm menos capacidade de nos fazer mal. Podem ter certeza que os humanos são muito mais eficazes nessa prática. E também, em nome da Fundação Bichoterapia, nós estamos recém-lançados, estamos buscando parcerias de pessoas, empresários que queiram se unir a nós, unir a sua marca a nossa, para nos dar um apoio, para que a gente consiga realizar esse trabalho, que vai fazer muito bem aos seres humanos especialmente, e ao meio ambiente em si. Nós vamos cuidar também, com essa pet móvel que nós estamos propondo aqui, da saúde humana, da saúde dos animais, porque uma coisa está estreitamente vinculada à outra. E quero te agradecer mais uma vez pelo espaço, Marco Aurélio, que para nós é muito importante. Ok, muito obrigado. Doutora Maria Valesca Cavalheiro,
procuradora de Justiça, presidente da Fundação Bichoterapia em Porto Alegre. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!